Nunca se falou tanto de identidade. Nunca houve tantos discursos sobre autenticidade, sobre seja você mesmo, sobre liberdade de expressão e sobre direito de ser quem se é. E, no entanto, nunca foi tão difícil sustentar uma experiência minimamente estável de si. O sujeito contemporâneo vive cercado por imagens, perfis, narrativas e versões de si mesmo. Ele se vê o tempo todo, ele se observa, ele se avalia, ele se compara, ele se corrige. A pergunta "quem sou eu?" foi substituída por "como estou aparecendo?". Vivemos em uma cultura em que o eu virou uma vitrine. Não basta existir, é preciso parecer. Não basta sentir, é preciso mostrar. Não basta viver, é preciso postar. O valor da experiência deixou de estar no que se vive e passou a estar no modo como isso pode ser exibido. O jantar, a viagem, o corpo, o sofrimento, o amor, a dor, tudo precisa ser transformado em imagem. Aquilo que não pode ser mostrado parece não ter acontecido. As redes sociais criaram um espaço em que o sujeito não apenas se expressa, ele se produz. Cada foto, cada legenda, cada history, cada opinião pública constrói uma narrativa identitária. Mas essa narrativa começa a ganhar autonomia. Ela precisa ser mantida, alimentada, atualizada. O sujeito passa a viver sob a pressão de não contradizer a imagem que criou. Na clínica, vemos isso de forma clara. Pessoas que dizem: eu não posso parar, eu não posso desaparecer, eu não posso falhar, porque há uma identidade pública que precisa ser sustentada. O personagem exige coerência, o sujeito real não. É nesse ponto que surge um conflito profundo. A vida psíquica é feita de contradição, ambivalência, cansaço, dúvida, silêncio. O personagem das redes, ao contrário, exige clareza, desempenho, positividade e permanência. Quanto mais o sujeito se confunde com essa imagem, mais ele se afasta de si. Por isso, a pergunta clínica que orienta esta palestra é simples, mas profundamente perturbadora. Você ainda vive ou está interpretando o personagem que criou para ser visto? Porque quando o eu vira vitrine, a vida deixa de ser experiência e passa a ser encenação. E nenhum psiquismo suporta, por muito tempo, viver apenas como espetáculo. Freud, o eu é uma construção. Freud nunca concebeu o eu como uma essência natural, estável ou transparente. Ao contrário, em O Eu e o Id, de 1923, ele afirma que o eu é uma instância psíquica, construída a partir das relações do sujeito com o mundo, e, sobretudo, com os outros. O eu não nasce pronto. Ele se forma por meio de identificações, isto é, pela incorporação de olhares, expectativas, exigências e desejos alheios. Desde o início, o sujeito aprende quem ele é a partir de como é visto. O bebê se percebe a partir do olhar da mãe, do cuidado, da aprovação, da presença. O eu surge como uma tentativa de responder à pergunta: o que eu sou para o outro? É nesse sentido que Freud afirma que o eu é, antes de tudo, um eu corporal, porque se organiza a partir das sensações e limites do corpo, mas também um eu imaginado, porque é atravessado pelas imagens que os outros projetam sobre nós. Hoje, as redes sociais intensificam esse processo de forma radical. O sujeito não se identifica apenas como figuras, apenas com figuras primárias como pais, professores ou cuidadores. Ele passa a se identificar com números, métricas e respostas públicas, curtidas, seguidores, comentários, engajamento, visualizações. O valor do eu começa a ser medido externamente.
A imagem passa a funcionar como um espelho amplificado. O sujeito se vê através da tela, do feedback constante, da reação do público. Cada postagem produz uma microavaliação. Gostei ou não gostei, aprovo ou ignoro, sigo ou deixo de seguir. O eu, então, começa a se organizar em função desse olhar coletivo e anônimo. Freud escreveu: o eu é, antes de tudo, um eu corporal, mas também um eu imaginado. Nunca fomos tão imaginados quanto agora. Nunca estivemos tão expostos ao olhar do outro. E isso tem um custo psíquico. Quanto mais o eu depende do reconhecimento externo, mais frágil ele se torna. Qualquer queda de atenção, qualquer crítica, qualquer silêncio pode ser vivido como ameaça à própria existência. Na clínica, vemos sujeitos que não sofrem apenas por conflitos internos, mas porque sua imagem pública oscila. O eu se torna refém da tela, e quando o espelho digital falha, o sujeito sente que desaparece. Freud nos ajuda a compreender que esse não é um problema de vaidade, mas de estrutura. Quando o eu é construído a partir do olhar do outro, ele nunca deixa de buscar esse olhar. As redes sociais apenas tornam esse processo contínuo, invasivo e permanente. Quando o eu vira uma vitrine, Freud e Lacan nos mostram algo fundamental. O eu não nasce pronto, ele é fabricado. Mas as redes sociais mudaram onde e como essa fabricação acontece. Antes, o eu era moldado principalmente no campo íntimo. Família, escola, amores, rivalidades, reconhecimento local. Hoje, o eu é produzido num palco público, algoritmo permanente. O sujeito não pergunta mais apenas quem sou eu para os que amo. Ele passa a perguntar quem eu preciso parecer ser para continuar existindo no feed. Esse deslocamento muda tudo. O eu sob regime de performance. Byung-Chul Han descreve nossa época como uma sociedade do desempenho, em que o sujeito se explora a si mesmo em nome da visibilidade, da produtividade e da aprovação. O eu deixa de ser um lugar de experiência e passa a ser um projeto de marketing. Você não apenas vive, você administra a sua imagem. Você não apenas sente, você curadoria o que pode ser mostrado. O sofrimento, a dúvida, o tédio, a ambivalência, tudo isso ameaça o personagem. E o que não aparece começa a aparecer que não existe. Do narcisismo ao desamparo. Freud já havia mostrado em Introdução ao Narcisismo, de 1914, que o eu precisa do olhar do outro para se sustentar, mas também advertiu, quando esse olhar se torna excessivo, o sujeito adoece. O eu inflado pela validação constante torna-se frágil. Hoje vemos isso na clínica. Pessoas que dizem: se eu não posto, eu me sinto apagado. Se ninguém reage, parece que eu não valho nada. Se eu não pareço feliz, eu perco tudo. O eu passa a depender do algoritmo para existir. Isso não é autoestima. Isso é heteroestima. Winnicott, falso self e sobrevivência. Donald Winnicott chamou de falso self a personalidade que o sujeito constrói para se adaptar às exigências do ambiente quando não pode ser espontâneo. Nas redes, o falso self encontra um terreno perfeito. Você aprende rapidamente o que engaja, o que agrada, o que rende aprovação. E pouco a pouco você vai se afastando do que sente para proteger o que funciona. O problema não é ter uma persona. O problema é quando a persona sobrevive e o self verdadeiro fica exilado. Isso produz vazio, cansaço, ansiedade, sensação de fraude existencial.
O eu cansado de fingir. Na clínica contemporânea, isso aparece de forma brutal. Pessoas bem-sucedidas, admiradas, seguidas, desejadas, que dizem incessando: eu não sei mais quem eu sou quando ninguém está olhando. O personagem funciona, mas o sujeito sofre. Quanto mais perfeita a imagem, mais proibida fica a falha. Quanto mais ideal o perfil, mais impossível a vida real. A pergunta central, então a questão não é: as redes são boas ou ruins? A questão é: quem você precisa ser para continuar sendo visto? Você ainda é você ou já virou um personagem que precisa ser alimentado todos os dias? Porque quando o eu vira vitrine, a alma vira bastidor. E ninguém aguenta viver só nos bastidores por muito tempo. Psicologia contemporânea, a identidade como performance. A psicologia contemporânea vem confirmando empiricamente aquilo que a psicanálise já havia intuído há mais de um século. O eu não é apenas vivido, ele é apresentado. Pesquisas em psicologia social, clínica e do desenvolvimento mostram que o uso intenso de redes sociais está consistentemente associado a aumento da ansiedade social, hipersensibilidade à rejeição, medo de exclusão, dependência de validação externa, flutuações bruscas de autoestima, sensação de vazio quando não há resposta do outro. O que está em jogo não é a tecnologia em si, é a forma como ela captura a estrutura do eu. O sujeito passa a existir em função do olhar do outro. Isso não é comunicação, isso é regulação do valor próprio pelo olhar externo. A identidade como algo que precisa ser encenado. Na psicologia contemporânea, fala-se cada vez mais em identidade performática. O eu não é apenas algo que você é algo que você precisa sustentar diante de um público. O que você posta, como você se mostra, o que você omite, o que você exagera, tudo isso compõe um personagem que precisa ser continuamente reafirmado. E aqui ocorre um deslocamento decisivo. Antes, o eu se organizava principalmente a partir de vínculos. Hoje, ele se organiza a partir de plateias. O outro deixa de ser alguém que me conhece, passa a ser alguém que me avalia. Da autoestima à economia da aprovação. Na clínica contemporânea, vemos cada vez menos sujeitos organizados em torno da culpa e cada vez mais sujeitos organizados em torno da insegurança de valor. Não é mais fiz algo errado, é eu sou o suficiente, e as redes oferecem uma métrica cruel para isso. Curtidas, visualizações, comentários, seguidores. O eu passa a ser quantificado. O que não é visto parece não existir. O que não engaja parece não valer. O sujeito se torna um gestor da própria imagem. O custo psíquico da exposição permanente. A psicologia mostra que a exposição constante produz um estado de hipervigilância social. A pessoa passa a pensar o tempo todo: como estou sendo percebido? Como vou parecer? O que isso vai provocar nos outros? Esse estado não é neutro. Ele produz ansiedade antecipatória, autocensura, perda de espontaneidade, medo de errar, retraimento afetivo, esgotamento psíquico. A vida deixa de ser um espaço de experiência e vira um espaço de gestão de impressão. O eu que só existe quando é reconhecido, quando a identidade se torna performática, algo fundamental se rompe. O sujeito não sente que ele é, ele sente que ele precisa ser aprovado para continuar sendo. Isso produz um tipo novo de sofrimento. Um vazio que não é depressivo no sentido clássico,
mas um vazio de não existência simbólica. A pessoa diz: quando ninguém reage, eu me sinto invisível. Quando ninguém responde, parece que eu desapareço. Se eu não apareço, é como se eu não fosse nada. Não é vaidade, é angústia de aniquilação. A pergunta que a clínica nos devolve, no fundo, a clínica contemporânea repete a mesma questão: você está vivendo ou está se apresentando? Você está sentindo ou está produzindo uma imagem de alguém que sente? Você está sendo ou está performando para continuar sendo visto? Porque quando o eu depende do olhar para existir, o sujeito se torna prisioneiro da própria vitrine. E a vitrine nunca dorme. Filosofia, o eu como produto. A filosofia contemporânea vem descrevendo algo que a clínica já constata diariamente. O eu deixou de ser apenas uma experiência subjetiva e passou a funcionar como uma mercadoria. Byung-Chul Han formula isso de maneira precisa ao dizer que, na sociedade do desempenho, o sujeito é, ao mesmo tempo, empresário e produto de si mesmo. Não há mais um patrão externo que explora. O próprio sujeito se explora, se promove, se mede, se compara e se vende. Nas redes, isso se torna literal. O eu é embalado em imagens, frases, opiniões, estilos de vida e afetos exibidos. Você não mostra quem você constrói uma marca pessoal. A lógica mercantil aplicada à identidade. Zygmunt Bauman descreveu esse processo como a liquefação das identidades. O eu, como os produtos no mercado, precisa ser constantemente atualizado, mais atraente que os concorrentes, mais desejável, mais visível. Uma identidade que não gera interesse se torna descartável. A pergunta deixa de ser quem eu sou e passa a ser o que em mim é vendável. O sujeito começa a pensar a própria vida em termos de engajamento, impacto, visibilidade, performance. A subjetividade entra na lógica do marketing. Nietzsche e a inversão do ideal. Nietzsche escreveu: torna-te quem tu és. Esse era um convite à singularidade, à fidelidade, à própria potência, à criação de si. Mas na cultura da exposição esse imperativo foi distorcido. Torna-te quem dá mais curtidas. Torna-te quem agrada. Torna-te quem performa melhor. O eu já não busca se realizar, ele busca ser desejado. Isso produz uma forma de vida profundamente alienada. O sujeito não se pergunta mais o que quer, mas o que vai ser aprovado. O paradoxo da autoexploração. Byung-Chul Han chama a atenção para um paradoxo central. Quanto mais o sujeito acredita que é livre para se expressar, mais ele se submete a uma lógica de autoexploração. Ele trabalha sua imagem, gerencia sua narrativa, monitora sua relevância, corrige seus erros publicamente, produz conteúdo sobre si e ainda chama isso de liberdade. Mas, clinicamente, vemos o custo disso: exaustão, ansiedade, vazio, sensação de fraude, medo de desaparecer. O eu virou um projeto sem descanso. Quando o eu vira vitrine permanente. Na lógica do produto, não se pode parar. Um produto que não aparece, desaparece. Uma marca que não se atualiza, morre. Assim, o sujeito passa a viver sob uma exigência silenciosa. Não posso sumir, não posso falhar, não posso ficar fora do circuito. A identidade vira um trabalho em tempo integral, e quanto mais o eu se torna um produto, menos ele se sente real.
A pergunta que a filosofia e a clínica compartilham: se você é uma marca, quem é o sujeito? Se você é um produto, quem é o que sente? Se você é uma vitrine, onde fica a intimidade? Talvez o maior sofrimento contemporâneo não seja a repressão, mas a impossibilidade de parar de se mostrar. E talvez o gesto mais subversivo hoje seja simplesmente existir sem precisar ser visto. Na clínica, esse fenômeno aparece de forma cada vez mais crua e dolorosa. Não se trata de vaidade, exibicionismo ou gosto por redes sociais. Trata-se de estrutura psíquica em colapso. Uma paciente dizia: quando o meu engajamento cai, eu entro em crise. É como se eu deixasse de existir. Essa frase é clínica. Ela revela que o eu não está mais organizado em torno da experiência interna, mas em torno da resposta do outro. O olhar digital, likes, views, comentários, passou a ocupar o lugar que, em outras épocas, era do amor, do reconhecimento simbólico, da pertença. Quando esse olhar falha, o eu entra em queda livre. Não há um eu que sustente a ausência do espelho. Outro paciente dizia: eu não sei mais quem eu sou fora da internet. Aqui não há exagero, há uma desorganização identitária. A pessoa não está dizendo: sou tímido offline. Ele está dizendo: não há eu fora do personagem. O sujeito só existe enquanto performa. Fora da cena não há narrativa, não há consistência, há vazio. O personagem se torna mais real que o sujeito. Clinicamente, vemos algo novo e inquietante. O personagem criado nas redes passa a ter mais realidade psíquica do que a pessoa que o criou. É o personagem que é reconhecido, é desejado, é comentado, é validado. O sujeito real, com suas dúvidas, contradições, cansaços, ambivalências, torna-se um problema. Ele atrapalha a performance. Então começa a clivagem. O eu vivido versus o eu exibido. E quanto maior a distância entre eles, maior o sofrimento. Isso não é vaidade, é colapso do eu. Não estamos falando da pessoa que gostam, de pessoas que gostam de aparecer. Estamos falando de sujeitos cujo sentimento de existência depende do olhar digital. Sem espelho não há eu. Sem audiência não há identidade. Sem engajamento há angústia de aniquilação. Isso é estrutural, isso é clínico, isso é sofrimento psíquico. O sujeito não pergunta mais: quem sou eu? Ele pergunta: estou sendo visto? E quando a resposta é não, o eu desaba. O custo psíquico da vida performada. Quando o sujeito passa a viver a partir da imagem que construiu, algo fundamental se perde, a possibilidade de existir sem precisar ser aprovado. A vida deixa de ser uma experiência e se transforma em uma apresentação. O eu já não se organiza em torno do desejo, mas em torno da manutenção do personagem. Quanto mais o sujeito se identifica com a imagem, menos ele consegue tolerar tudo aquilo que faz parte da condição humana: falhar, envelhecer, entristecer, duvidar, contradizer-se, desaparecer por um tempo. A imagem precisa ser coerente, constante, sedutora. O sujeito, porém, é atravessado por rupturas, oscilações, perdas e ambivalências. É dessa fricção que nasce a angústia. Na lógica da performance, não há espaço para o negativo. O cansaço precisa ser ocultado. A tristeza vira conteúdo. A dor vira história. Até o sofrimento precisa performar bem.
O que não pode ser mostrado começa a ser vivido como defeito, como inadequação, como algo que deve ser eliminado. Do ponto de vista psicanalítico, isso produz uma violência interna. O sujeito começa a rejeitar partes de si para proteger a imagem. Emoções consideradas feias, improdutivas ou pouco atrativas são recalcadas, ignoradas ou negadas. Mas aquilo que é expulso do campo da imagem não desaparece. Retorna sob a forma de angústia, sintomas, exaustão, crises de identidade e depressão. O personagem precisa ser coerente. O sujeito é dividido. Essa divisão é estrutural. Lacan nos lembra que o eu é atravessado por contradições e pela falta. Quando o sujeito tenta se apresentar como inteiro, resolvido, sempre positivo, ele entra em guerra com sua própria estrutura psíquica. É por isso que tantas pessoas que dão certo nas redes vivem em colapso por dentro. O personagem funciona, o sujeito sangra. A vida performada exige vigilância constante. Vigiar o que se diz, o que se posta, o que se sente, o que se mostra. Não há descanso, não há silêncio. Não há lugar para simplesmente existir sem ser avaliado. E é justamente aí que a angústia se instala, quando o eu já não pode cair sem perder tudo. Quando errar não é mais parte da vida, mas ameaça de desaparecimento. Quando a falha deixa de ser humana e passa a ser vivida como aniquilação. O preço de viver como imagem é alto. Ele se paga com a perda da intimidade consigo mesmo. A questão central não é tecnológica nem moral, ela é clínica. A pergunta não é quantos seguidores você tem, quanto engajamento você gera, quão bem você performa. A pergunta que importa é outra. Quem você é quando ninguém está olhando? Quem você é quando não há câmera? Quando não há stories? Quando não há comentários? Quando não há curtidas? Quando não há ninguém para validar sua existência? Se essa pergunta produz silêncio, vazio ou angústia, isso não é fraqueza, é sinal de que o eu foi sequestrado pela imagem. O sujeito que só existe quando é visto deixa de viver e passa a se exibir. Ele não deseja, ele sustenta um papel. Ele não sente, ele administra impressões. Ele não vive, ele performa. E nenhum personagem, por mais bem construído que seja, consegue existir para sempre sem cobrar um preço psíquico altíssimo. A clínica mostra isso todos os dias. Por trás de perfis impecáveis, há sujeitos exaustos, angustiados, desconectados de si. Recuperar o contato com quem se é, fora da vitrine, não é abandonar as redes, é resgatar o direito de não ser espetáculo o tempo todo. Porque só onde o personagem cai, o sujeito pode finalmente existir.